é difícil, tá? Então, desde já, meu agradecimento. E para quem vai assistir esse canal depois, ou até mesmo agora, né? Por enquanto só tá nós dois. Esse canal ele foi feito para ajudar os pequenos empreendedores pretos. Embora os outros vai ver aí ver que você é branco, né? Embora esteja um pouquinho escuro, né? Corre preto aqui na veia, cara. Na veia corre Não, preto. corre muito aí, né? Não é pouquinho não, corre muito. Então, o intuito do canal é ajudar os empreendedores pretos, né? Trazer conhecimento para poder dar uma nova guinada na vida das pessoas. Beleza? Ô Gil, para começar, eu gostaria que você falasse um pouquinho de você antes de empreender. O que você fazia, né? Para o pessoal saber um pouco mais de você. Não precisa aprofundar muito não, mas... Então, na verdade, antes... eu sempre comecei minha vida muito cedo, minha vida profissional, né? Comecei como vendedor de sapato e numa loja, quando eu tinha lá meus 17 anos. E aí já criou aquele sentimento, né, de ter o próprio negócio. Porque a gente já tinha ali algumas coisas que já estavam na época da tecnologia, como celular, entre outras coisas. E aí, mesmo assim, aquele medo ainda de investir, aquele medo de dar o primeiro passo, né? Então eu segui aí. Pode falar. Mas antes você não empreendeu, né? Você simplesmente foi trabalhar para outras pessoas. Trabalhava como empregado. Como diz a cartilha, né? Estudar, trabalhar, ter seu ganha-pão, construir uma família e ali seguir a vida. Então eu estava seguindo esse ramo. Mas a gente que trabalha nessa linha de calçado como vendedor, a gente sabe que a gente sempre pode dar algo mais, né? A gente acaba negociando uma mercadoria que não é nossa, né? Uma coisa que é do nosso patrão, daquele que a gente está trabalhando. E isso vai despertando em você uma desenvoltura muito grande na fala, no comportamento com o cliente, qual que é a dor do seu cliente, enfim. E a gente não falava muito disso na época, porque na época não se tratava muito disso. E antes da gente entrar no tema da live, que é... Boa tarde, Cris. Que é o medo de empreender, que era o medo de empreender. Eu sei que hoje, sua vida, você foi para outros caminhos, né? Mas o pessoal não sabe o que você realmente fazia. Qual é a sua profissão, né? Entra um pouquinho na sua profissão, só para quem está conosco se situar um pouquinho, né? Certo. Então, a minha profissão sempre foi nessa questão de loja, né? De vendedor. É difícil, Cleito, falar de profissão para mim, porque, cara, eu sempre fui pulando assim, nunca me especializei. Sou formado em teologia, né? No momento da minha vida eu parei, fui estudar, estudei 4 anos de teologia, me formei, e aí eu acho que casou mais essa questão assim, de não ter uma profissão específica, né? E aí veio a vontade maior de empreender. Sim, sim. E no ramo que você trabalhava antes de empreender, antes de ter a empresa? Vendedor. Qual que era? De material Vendedor? de construção. Isso. Primeiro como calçado, né? Depois como material de construção. E aí teve uns 4 anos da minha vida também que eu trabalhei como help desk, que é um nome mais conhecido entre as pessoas, mas na verdade é suporte técnico de informática, né? Que é a questão de nota. Legal. Aí. Você vê, são coisas bem picadas, assim, não deu para seguir uma linha profissional. Talvez o empreendedorismo já estava dentro de mim nessa questão, falando mais forte. Normalmente está dentro das pessoas, só que a grande maioria tem medo. Tá? Sim. Para mim está muito claro que as pessoas ou empreendem por necessidade, ou ela vê uma oportunidade, ou algumas têm um propósito, assim como o meu, né? Um propósito a guiar. O seu, antes de empreender, qual dos 3 foi? Eu sempre trabalhei nessa questão de ter uma segunda renda. Então, foi a necessidade, vamos colocar assim. Eu tinha um emprego fixo, mas sempre pensava numa segunda renda para completar, né? E aí, até que a segunda renda se tornou a primeira. Legal. O pessoal fica situar um pouquinho mais. Qual que é o seu empreendimento hoje? Hoje Qual o seu negócio?
Hoje eu estou com um salão de festa. Salão de Empreendendo festa? em festa infantil, isso. E seu salão de festa você iniciou antes da pandemia, né? Antes da pandemia. Um Antes mês da antes. pandemia. E como é que estava o salão antes? Como é que foi o início do Então, salão? a gente estava naquela questão de entender toda o que a gente adquiriu, né? A gente passou 2 meses, na verdade, janeiro e fevereiro, trabalhando. Hum, E a gente estava engateando, vamos se colocar assim. Sabia um pouco do ramo de festa, porque trabalhava como fotógrafo antes, também como uma segunda renda, né? Mas a fotografia nunca foi para frente, assim, como empreendedorismo mesmo. E já sabia como que era o ramo de festa, mas não sabia como que era ser locatário, né? Nessa questão de você locar um serviço. o local, um espaço, né? Locar um espaço, isso. A gente Ô, serve Gil, alguns serviços lá, mas mais local é, espaço. é, no tema da live, que é medo, e eu sei que muita gente tem, mas antes de você dar esse passo para você pegar esse negócio, como é que foi? Tipo assim, eu vou ter um negócio agora, e como é que foi? Porque eu te conheço, as pessoas não te conhecem. E eu Sim, sei que, tipo sim. assim, que não, não é algo que sempre você quis, que é uma coisa tipo assim, não, eu vou ter meu negócio, que lutou. Não. Você surgiu uma oportunidade e você fala assim, não, eu vou fazer. Mas tem o medo, tem aquela coisa, putz, se eu tô acostumado a receber toda vez no meu salário ali mensalmente, empreender não é isso, empreender tem aqueles percalços, aquele tempo de maturação do negócio, para depois fazer as retiradas do Prolabore, do saláriozinho ali, né? E gera muito medo nas pessoas. Como é que foi esse medo seu? Então, primeiramente, assim, depois que eu saí dessa empresa de informática, eu estava com a foto, e na época das fotos estava tendo uma demanda muito grande, né? Mas, de repente, as fotos parou, todo mundo virou fotógrafo, e aí eu não tive mais renda, né? Infelizmente, hoje em dia, o É, celular tem uma conta de um celular fotógrafo. propicia isso, isso. Sim. E aí eu fui pedir emprego novamente na loja de material de construção, né? Porque as contas já estavam meio apertando e fui admitido lá de novo, né? Graças a Deus assim eu nunca fechei portas e aí, né, fui admitido lá de novo. Só que não consegui ficar muito tempo, fiquei lá 3 meses. E aí, cara, eu vi Ah, que não era o meu forte, né? Aquela coisa louca de não querer fazer aquilo que estava fazendo. E aí teve a oportunidade de vir o salão. O medo, Cleito, sempre andou comigo. Mas eu acho que os investimentos antes eram tão pequenos que valia a pena arriscar, né? sim. Porque empreender é você investir. Então, eu acho que o maior medo meu era esse, investir numa coisa que talvez não ia dar certo, né? E Porque aí, depois... é, te interrompendo um pouquinho. Talvez o medo de perder, que acontece muito, eu já vi, eu que já prestei consultoria, o medo de perder é o que faz muito empresário não ganhar. Olha que louco. Sim, Ele tem tanto sim, medo de perder, exemplo, vai, R$ 5.000, R$ 10.000, que às vezes um negócio tem a oportunidade de render para ele 50 mil, 100 mil, e ele tem aquele medo, trava, acaba não fazendo, e acaba não tendo essa rentabilidade daquele valor, verdade. né? E aí, conversando com a minha esposa, que graças a Deus eu sempre tive o apoio dela, em tudo que eu ia fazer como segunda renda, sempre tive apoio. Já É fiz outra coisa camisa, ainda importante. faço camisa, né, estampada. Para quem quiser, ainda faço algumas aqui, tem a máquina, tudo. Camisa e caneca, né? Camisa, caneca. Então, assim, eu sempre tive o apoio dela. E aí, conversando com ela, ela viu a postagem e me mandou. Porque esse salão, a gente fazia o aniversário da minha filha lá, né? A gente fez o Hum, aniversário no ano da minha filha. E aí, então a gente tinha ela no Facebook, e ela colocou no Facebook essa venda, né, do salão. E aí eu falei, não, nunca, cara, você é louco, um investimento desse, né, altíssimo. Não, esquece, esquece, isso aí não é com a gente. Mas tocou no coração porque que ela estava vendendo um espaço com bastante alegria, porque foi isso que nós sentimos no aniversário da minha filha. Um espaço que tinha Ô, uma alegria ô, enorme. Gil, eu vou te perguntar, se você não quiser responder, você não responda, tá? Só você Tá? falar, não, eu prefiro não falar, mas quanto foi mais ou menos o investimento? Assim, o pessoal se situar, porque, querendo ou não, valores dependem muito de pessoa para pessoa. Você sabe que eu invisto muito alto, né?
E, às vezes, R$ 1.000 para uma pessoa é o olho da cara. Às vezes não é nada. Dinheiro de ir para balada, né? Às vezes 10 mil é, meu Deus do céu, né? Será que você poderia entrar nisso ou você acha melhor não? Sim, mais de, vamos colocar aí, mais de 50 mil, Mais de né? 50 mil. 50 mil. Então, assim, para mim é altíssimo, porque os meus investimentos eram esses, de 1.000, 1.500, 2.000, 2.500, que era uma câmera É, fotográfica, né? Apesar que existem é, câmeras bem mais tem, caras. tem um investimento a partir de R$ 1.000 para 50 mil é um salto, né? Leva mais Porque em consideração, né? é interessante colocar, Cleito, que assim, os meus investimentos como segunda renda partia do salário que eu trabalhava. Então, se desse errado, foi um salário, né, para as cucunhas. Próximo mês eu recupero, né? Isso. Agora, esse não. Esse não dava para recuperar em pouco tempo, não. E aí foi quando a gente teve essa sacada, né? E aí? Mas sonhar nunca é demais, né? Então a gente começou a sonhar, tanto eu quanto minha esposa, e a gente fez uma proposta, uma contraproposta para a mulher, né? E Hum, aí, graças a Deus, ela topou, né? Até mesmo porque éramos cliente. E o que despertou na gente foi isso, a alegria de ter o espaço, né? Um espaço que é muito aconchegante, muito familiar, primeiramente, legal. né? É em Ferraz, aqui perto. Eu moro em Poá, né? Então, só para situar as pessoas, é em Ferraz. Uhum. Então, assim, a gente fez uma contraproposta e a mulher aceitou. E aqui eu queria colocar um ponto importante. Às vezes a gente tem um sonho, às vezes a gente tem uma vontade, mas a gente não corre atrás dessa vontade. A gente simplesmente imagina e deixa passar, né? Imaginar é o começo, é o princípio. Depois você Sim. tem que realizar. Senão, só sonhar não vai. Quantas Porque pessoas, quando... quantas pessoas acham que, tipo assim, eu não vou contar pra ninguém, porque senão os outros vão roubar minha ideia. Então ela fica só sonhando. Aí ela não conta pra Sim. ninguém e ela não realiza. Tem uma pesquisa, eu não sei os dados muito ao certo, mas tem uma pesquisa nos Estados Unidos que eles separaram 50 pessoas de cada lado. 50 pessoas, eles falaram para essas pessoas contarem qual seria o desejo dela, e a outra pessoa, as outras 50, para elas não contarem. E fez esse estudo durante um ano, passou, eles foram lá pegar 50 pessoas de cada lado e consultaram. As pessoas que contaram que ia fazer tal sonho, tal coisa, elas chegaram a quase 80% de conseguir. Já as pessoas que não contaram, as outras 50 pessoas do outro grupo, nem 10% realizou. Olha que louco. É, eu vi essa pesquisa Né, também. porque a gente fica preso nas crenças, tipo assim, meu Deus, eu não vou contar pra ninguém que os outros vão roubar minha ideia ou coisa parecida. Não. Simplesmente é um impulso, porque a pessoa, parece que a pessoa contar pro, exemplo, pra mãe é idosa, hein? Contar pra mãe, vou fazer tal coisa. Você já sabe, putz, a mãe ou o pai vai falar que vai dar errado. Então você já conta sabendo que automaticamente a pessoa vai te cobrar, então é um input a mais para você crescer, Sim. né? Deixa eu só coisar a Beleza, câmera aqui, por favor. continuando. Tá ruimzinho, hein? Tá. Os artifícios aqui que a gente faz. Não, Então, até melhorou a iluminação agora. bacana. Isso é muito interessante que você falou, porque assim, todos os meus empreendimentos, é engraçado. Eu nunca contei pro meu pai no início. Só contei depois se deu certo, se deu errado, qual foram as É perdas, o que porque normalmente as pessoas fazem. pai e mãe é aquela, né? Se Uhum. preocupa com o filho até a última instância, então a gente acaba preservando eles também dessa preocupação, né? Porque eu acho que empreender é uma coisa muito particular, né? Até mesmo essa questão de você ter sócios, né? Hoje minha sócia é minha esposa, mas a gente já tem a sociedade como um casamento, como um matrimônio. Casal, assina A contrato e gente, tudo, né? sim, Hein? sim, será tudo, né? Tudo nas entrelinhas. Mas aí É, essa questão de você correr atrás é muito importante, porque quando ela falou, não, vamos lá conversar com ela, eu falei, não, tenho que conversar o quê? Nem tem esse dinheiro, nunca tive na minha vida, vou ter como. E fazer isso, né? A pessoa tá aberta ali para te escutar, apesar de ser um valor alto, mas mesmo assim ela deu ouvido pra gente e a gente conseguiu concluir. não, legal. E o negócio, ele estava até caminhando no início da pandemia, né? Sim, Os primeiros a meses. gente, a gente pegou alguns clientes dela, manteve o nome do salão,
A gente não modificou nada praticamente, porque até mesmo a gente não tinha noção desse hall, né? A gente não dominava 100%, tanto eu quanto minha esposa. E a gente manteve o nome do salão. Não tinha agenda para janeiro, a gente teve que trabalhar ela, né? Agenda de janeiro e fevereiro. Mas as coisas estavam se encaixando, a gente precisava só de alguns toques de como direcionar. E aí veio, infelizmente, a pandemia, né? A pandemia. Mas antes da pandemia, você fazia marketing? Cleito, bem pouco mesmo. Bem pouco, né? Né? Eu tô te Algumas perguntando, coisas. na verdade eu sei já, né? Mas quem está com a gente não sabe. Então é Sim, interessante a gente falar algumas coisas que eu tô por dentro, né? sim. Então, antes de você me procurar, né? Você não fazia marketing algum, até porque eu acho que você também não estudou marketing, né? Você não sabe marketing. Tá. Aí, o motivo de ter esse canal também foi porque você me procurou. Você me procurou e eu ajudei uma outra pessoa nessa pandemia também, outro empresário, né? Eu presto consultorias. E para mim foi interessante, porque além de eu poder discorrer um pouquinho do meu conhecimento, é ajudar outros empresários. E isso, meu, para mim está fazendo uma diferença tremenda. Na verdade, eu sempre quis ajudar outros empresários. Eu até vejo alguns com alguns erros tão bestas que dariam uma guinada no negócio da pessoa. Só que eu não vou falar, não vou ser intrometido, até porque as pessoas não valorizam, como dizer, não é nem o conhecimento de graça, é o conselho gratuito, né? Acho que seria isso. Né? Então tem que esperar as pessoas procurarem, e o canal nada mais é expandir, e aquela pessoa que estiver procurando, ela encontra e pode fazer total diferença no negócio dela. E você, antes da pandemia, o negócio estava caminhando, né? Sim. E aí você se viu na pandemia, como é que foi esse processo de falar assim, não, vou atrás do Cleiton? Primeiramente, a gente paralisou. Eu paralisei, né? Porque a Lu ela ainda tem a renda dela fixa, né? Eu que estou mais focado na questão do salão e paralisei porque a gente foi afetado de uma tal maneira assim de fechar de um dia para o outro, né? E aí eu fiquei nessa de, primeiramente, curso do Sebrae. Sebrae, eu acho que para todo microempresário individual, eu acho que é o único caminho, acha, né, que é o único caminho a se seguir. E eu também achava isso. Então, como a gente tinha que ficar em isolamento, e a gente seguiu a risca esse isolamento, até mesmo para que passasse logo e a gente voltasse a fazer festa, eu comecei a ver alguns vídeos do Sebrae. Só que o Sebrae, ele é muito bom, sim, né? É uma empresa excelente, mas eu escutava coisas que eu nunca tinha ouvido na minha vida. Lead, isso, aquilo, você pega o cliente aqui, pega o cliente ali, pega o cliente aonde? E como eu já sabia, para quem não sabe, né? Eu já conhecia você, já conhecia um pouco do seu trabalho. Eu falei assim, olha, eu sei que quando o Cleiton ele desempenha numa coisa, ele estuda. Então, eu acho que ele sabe o que é lead. Deixa eu perguntar para ele se ele conhece esse cara. E aí foi por causa do lead, né, que eu entrei em contato numa manhã com você. E eu lembro muito bem que eu fiz duas perguntas. E você me jogou um caminhão de dúvida. Né? Eu fiz a pergunta, cara, como eu faço marketing produtivo na internet para me vender na pandemia? E outra, preciso alavancar minha empresa para vender porque eu não estou vendendo nada. Né? E você só me perguntou assim, o que você quer da sua empresa? E aí eu parei e falei, mano, o cara tá viajando. O cara tá viajando, entrei no caminho errado. E aí teve algumas coisas, né? Alguns questionamentos. Aí veio o medo. Aí eu senti bastante medo. Não na questão mais de investir, mas na questão de não saber como e aonde eu estava Gerir. investindo. Como gerir aquilo. Né? É. E aí foi punk. Aí a gente caiu numa realidade, né? Mas, graças a Deus, assim, a gente nunca é tarde para a gente poder aprender as coisas novas, né? Então aí, com as suas perguntas, com a sua alavancada aí, a gente conseguiu acordar. Porque assim, eu pensei
Acho que eu pensei umas 3 horas, eu acho que eu fui pensando qual seria o tema ideal para essa live, né? Uhum. E em cima do que eu conheço, o medo, ele só existe porque a gente não conhece. O que não conhece? Não conhece aquilo que nós estamos fazendo. Porque quando a gente conhece as etapas do processo e o caminho que a gente vai percorrer e qual que será o final, fica tudo mais fácil. Porque eu tenho que fazer tenho que seguir tal planejamento e tal resultado vai acontecer em determinado tempo. E quando a gente não conhece, quando a gente não sabe esse processo, aí o medo vem. Aí o medo... É bom destacar que o medo vai andar com você lado a lado, né? Sentir medo não é Sempre. ruim. Sentir medo não é ruim. Mas você tem que controlar o medo para que aquilo que você vai fazer seja mais eficaz do que seu medo. Porque o medo paralisa também, né? O Então, medo paralisa. eu acho que é isso que estava acontecendo comigo, mas assim, de paralisar. Ah, não vou fazer porque eu vou colocar tudo a perder. Mas estava tudo perdido nessa pandemia. Coisa mais perdido do que a pandemia, não tem É, como. Quem mas conseguiu diversos negócios fecharam, Sim, fecharam mesmo as portas, né? E outros estão capengando para tentar voltar, né? O sim. seu nicho, o seu empreendimento, ele é um dos mais afetados. Mais afetados. Você me chamou, fiz um planejamento para você, nós conversamos, fizemos diversas reuniões, tudo online, tá, gente? Por causa da Covid, né, Gil? Sim, sim. Então, fizemos diversas reuniões para traçar a meta para sua empresa, de forma que ela fosse perene, quer ser perene, longeva, né? Seja viva daqui para frente. Tá? Dentro desse planejamento, teve curso, né, que foi recomendado, teve algumas palestras e tudo mais para Filmes. abrir a sua mente. Do ponto que você estava ao ponto que você está hoje. O quão você cresceu? Quanto você acha que você cresceu? Cleito, assim, cara, não tem como mensurar, mano. Muito, muito, muito. Primeiramente, essa questão. Tem medo? Ah, então tá certo. Vamos aqui que o negócio tá aqui, ó. Essa foi uma delas, né? Se tem medo, é meio caminho andado. Outra foi a questão de você não se acomodar, né? Tem que fazer, arregaça as mangas, vamos lá, vamos fazer, né? Ninguém vai fazer por Isso. você, né? Tem que fazer o que tem Essa que ser foi, feito. tem que fazer o que tem que ser feito. Porque a Isso, maioria das pessoas. Que nem. Algumas pessoas pegam alguns pontos fora da curva. Exemplo, vamos pegar o dono dessa empresa, que é o Facebook. Zuckerberg, ele foi um cara que ele viu uma ideia que já existia, entendeu? Uns caras chegaram para ele, pediram ajuda para ele fazer de uma determinada forma. Ele viu algo muito maior do que os outros estavam vendo, estourou. E as pessoas tendem a pegar esses pequenos casos e achar que vai ser assim. Em 3 meses eu vou ter um negócio milionário e pronto. E não é bem assim. No mundo real, na realidade, é outro. A empresa, para maturar, leva de 1 a 2, 3 anos. E, infelizmente, pequenas empresas, em 4 anos, elas fecham. Né? Então, essa quebrada de crença que você vai estourar da noite pro dia é primordial. E você entendeu que para chegar ao sucesso tem muito trabalho. sim, sim. Né? E é engraçado que agora a gente dorme e acorda pensando nesse sucesso, não de alcançá-lo, mas de fazer bem feito, de fazer aquela partícula do dia bem feito, né? É engraçado porque, assim, hoje eu compartilho com a Luciene as nossas pequenas vitórias, mesmo na pandemia, na questão, assim, de conseguir fazer um orçamento bem elaborado, de conseguir estruturar uma empresa bem estruturada, de mostrar planilha, olha, aqui a gente é onde a gente vai aplicar a renda mensal do mês, aqui a gente vai saber se a gente está num caminho rentável, ou está num caminho que a gente precisa trabalhar um pouco mais, né? Então, assim, essas vitórias a gente vai conseguindo criar uma sensação de fazer a primeira festa depois da pandemia bem feita. A gente está nessa expectativa, né? Não vê a hora de fazer aquela coisa de agradar o cliente. E isso a gente não tinha antes. A gente tinha a questão assim, tem a festa lá alugada, vamos lá, vamos entregar a chave, vamos fazer, né? Então, acho que tem uma Inter, mentalidade.
É uma coisa que eu percebi em você, e que bom que você pôde assimilar isso, que poucos assimilam, que é querer muito e entregar pouco. Uhum. Muitos empreendedores querem muito e entregam pouco para o seu cliente, não tem o resultado que ele espera e ele fica buscando problema em outras coisas que não tem nada a ver. Sim. Isso procede com você também? Ou, com certeza, pode ser com a gente muito. Né? Na questão, na verdade, a gente não tinha noção do que a gente estava entregando. Vou falar assim, porque senão pode ser que algum cliente se sinta prejudicado, né? E A quando, gente e fazia. quando, e quando que você teve essa noção do que você estava entregando que você podia melhorar? Quando eu vi que as coisas que talvez a gente estava fazendo não tinha aquele valor imenso para o cliente, porque não tinha retorno. A gente Então, perguntava para o mas quando que você teve essa noção? Em que momento? ah, Foi nas nossas conversas? sim, sim, foi Foi com algum material que eu enviei? na Quando questão da foi? questão do planejamento. Depois que eu li o Planejamento? planejamento, assim, aqui tem valor. No planejamento, no próprio planejamento que você me mandou, tinha valor. Então Hum, aí eu comecei a semelhar, junto com tudo aquilo que a gente viu, os materiais de vídeo, filme, que tudo que as pessoas faziam tinha um valor a mais. Não era somente, por exemplo, entregar o produto. isso. Não era Não era somente. somente E entregar o aí, produto. é engraçado, porque a gente começa a perceber naquilo que a gente vai comprando. Depois que a gente conversou, eu comecei a perceber eu como comprador. Então eu ia comprar um sorvete, por exemplo, eu ficava olhando o sorvete, o que vinha mais, né? O que o cara tá me entregando a mais? Às vezes o copo é bonito, eu quero levar o copo para casa para beber água. É um algo a mais, né? É algo a Mas mais. aí eu via que o cara colocou uns granulados que eu não pedi. Eu vi que o cara colocou uma cobertura que eu não tinha pedido. O cara colocou uma cereja que eu não tinha pedido, né? Então isso fazia voltar de novo. Me fazia voltar de novo. Gerava valor. Gerava valor. E aí eu Gerava falei valor. eu conversava sempre com a Lu, olha, a gente precisa gerar valor lá. Mas primeiramente a gente precisa acreditar e ver esses valores. A gente precisa ver. Para ver se realmente tem valor. Né? Porque às vezes a gente acha que É, aquilo tem um valor enorme para a a, pessoa não a, tem. a primeira pergunta é: eu pagaria? Isso, isso, Né? isso. Eu compraria esse produto por esse valor? Mais ou menos por aí. E Porque aí quando eu. as pessoas sacam, né? As pessoas sacam que eu Sim, não estou recebendo um bom produto. sim, sim. Né? E uma Pode das maiores continuar. mudanças que a gente fez foi a reforma do salão. Né? Que você orientou, você comentou, né? Deu a sugestão que as paredes eram escuras, né? Deixava o ambiente meio down. E aí, quando a gente terminou de pintar, que fez a reforma, eu olhei e falei assim: agora eu estou enxergando valor. Uma E é uma mudança simples, né? uma simples troca de lâmpada, que isso a gente não comentou nas nossas conversas, mas eu troquei uma lâmpada Uhum. que eu acabei queimando lá, fazendo a reforma. Tem esses percalços pelo Tem, meio, né? tem. Mas Uhum. olha que ela, só ao trocar da lâmpada, a luminosidade da lâmpada já me deu um outro ar. Já deu um ar de querer ficar no local. No entanto, depois que eu reformei, eu tô indo lá quase todos os dias fazer reparos que eu não tinha vontade de fazer antes. Olha que engraçado, né? A gente tem um empreendimento, mas eu não tinha interesse de voltar lá para fazer os reparos, né? Então, mas esses reparos aí eu posso até fazer um adentro. Essa vontade de ir até o local é porque você não tinha o norte. A que Sim, ponto que aquilo podia te trazer? Que sim, hoje eu acho que você tem. Porque até então, antes você entregava algo que você achava que tinha valor, você recebia por aquele produto que você entregava, então, para você, tanto faz. E a sim. partir do momento que teve a mudança de chave, fala assim, não, você vai entregar mais, você vai trazer uma outra proposta para o cliente, você começou a criar aquele amor que tem normalmente, acontece muito com investidores, as pessoas que começam a empresa e fazem ela muito grande, isso acontece. De pegar amor para aquele negócio e mais para futuramente ter a oportunidade de vender e a pessoa não quer vender, porque criou muito amor. Né? Criou muito amor, Legal. verdade. E também essa questão, né, Cleiton, que a gente sofre muito por não ter berço de empresário, né? Não ser um berço de empresário. Na minha família É, não tem pessoas que são empresárias. Então, assim, eu vejo que a gente sofre quando a gente vai no local, que a gente fala,
eu sou proprietário de um buffet infantil. O pessoal já não se veste direito, né? Anda meio... Mas, assim, são coisas que a gente vai se acostumando, vai tendo uma outra filosofia também. Então, mas essa coisa de não se vestir direito, que nem eu poderia estar aqui de terno com você, para tentar parecer que tem conhecimento, né? E, tipo assim, isso aí não vale de nada, porque eu já fiz reuniões com pessoas, digamos, sabe? E não vale de nada. O que importa é o que você tem e o que você pode passar. Qual situação que você vai resolver? Sim. Tem muitos caras aí que os outros olham assim e falam, esse aí não tem grana. Não, tem muita grana. Tem muito conhecimento, né? Se tem o Facebook aqui, o próprio Zuckerberg é um cara... Você pega o Zuckerberg, você pega o Bill Gates, você pega o Steve Jobs, você pega esses caras, pega o Érico Rocha, pega o Jerônimo Temer, pega... Vixe, tem tanto cara aí. Se você for olhar terno e gravata, só status que para muitos valem, mas para outros não. Eu acho que a grande maioria das pessoas hoje está se ligando que o conhecimento e o fazer, né, no caso é resultado, porque a pessoa sem resultado não é nada. O importante é o resultado, não a roupa, né? Sim. E infelizmente ainda tem algumas pessoas que levam pelas aparências. Tem, né? tem. E você é um empresário, e no ramo que antes você nem sabia muito, né? Quando eu iniciei com você, que eu falei do propósito, o quão é rentoso, né? O seu negócio, que eu acho que deu uma virada, né? No início eu tinha até eu segurei um pouquinho, né? Para não falar para você, para não assustar, né? Que você achava que seu negócio ia até aqui e eu mostrei que ia, né? Sim, sim. Isso aí você acha que te influenciou um pouquinho no querer ir pro ponto lá, arrumar, deixar ele... Sim, influenciou. E o engraçado é que agora eu consigo perceber onde está cada ponto fraco e cada ponto forte dentro do salão. Isso é Porque muito você está bom. começando a meter a mão na massa, né? Para você ter uma ideia, quando a gente adquiriu lá, o que me impactava muito na questão de entrar lá dentro do espaço era o cheiro. Eu falei, meu, eu tenho que arrumar um cheiro legal aqui, um cheiro agradável, e tal. Meu, eu encacuquei com isso. Eu sempre falava isso pra você. Eu falei, não, mas tá arrumado. A gente sempre mantém lá sempre limpo, porque sempre tem visita técnica, né? Então a gente sempre mantém limpo. Mas eu fiquei encacucado com esse negócio de cheiro. E aí, depois que a gente reformou, eu fui lá, comprei aqueles bom ar, né? Automático. Negócio pra ficar espirrando automático. E é engraçado que no dia que eu adquiri isso, eu falei assim, meu, tô ficando louco. Porque assim, eu investi numa coisa que, né? Enfim. Mas aí eu cheguei em casa e aí, pelas orientações que a gente tinha comentado nas nossas reuniões online, de ver várias coisas, né? Então eu comecei a ver, seguir outras pessoas do ramo, pessoas de decoração infantil. E aí, conversando com uma mulher que ela faz decoração infantil, ela falou assim, você sabia que 90% dos meus orçamentos eu fechava por causa do aroma que eu colocava na sala, que eu entrevistava as mães? Então, porque o cheiro está muito ligado, ele está muito ligado com o nosso cérebro que toma decisões, né? Sim. E, no entanto, aquele material que eu mandei para você fala muito sobre como o cheiro ele desperta um gatilho mental da pessoa de aconchego, de lembrança, de coisas agradáveis. Quando eu li o seu material, eu pensava que aquele cheiro era questão de quando eu fosse limpar. No entanto, eu limpava, né, e colocava o cheiro. Mas o cheiro era momentâneo, porque depois eu fechava o espaço. Entendeu? Por isso que é importante você voltar no material e reler várias vezes, né? Isso. Também é importante isso. Mas quando ela falou, eu falei assim, meu, agora eu matei a charada. Então também não é do dia para a noite que a gente aprende. A gente tem que... É um processo. É um processo. É um processo. Que nem tem coisas que eu posso entrar com você hoje que tá no material que eu te mandei, esteve em nossa conversa, que para você assimilar, leva um pouquinho de tempo. Sim, que nem você falou da herança, de família, que não ter empreendedores, que dificulta. Porque, querendo ou não, nós viemos de família de trabalhadores. Sim. Ontem eu fui pegar uma madeira com a Diana, e eu estava esperando pegar madeira, e eu vi um rapaz que estava conversando com o dono, o rapaz era neguinho, assim, da minha cor.
né? E o dono era branco. Então vem, tipo, querendo ou não, vem arrastando todo esse passado e vai passando de pai para filho. Que nem, para minha mãe, você tem ideia, sucesso para minha mãe é estar dentro de uma empresa. Multinacional, né? Isso para ela é sucesso. Porque já vem de antes, porque é uma segurança. Só que para a gente conseguir chegar no nível a mais, a gente tem que buscar o conhecimento que a gente não tiver uma oportunidade. Hoje, você pega um moleque de 15, 16 anos, de uma família que tem grana, ele tem um conhecimento muito aquém de um cara de 30 anos, de uma família mais pobre. E esse conhecimento faz falta. Por quê? Uma vez eu ouvi o Sérgio Cortella falar que o grande problema de pobre é que pobre quando encontra pobre, se ele tem um dinheiro, ele não faz nada. Enquanto o rico, se ele tá com uma dificuldadezinha, ele tem uma ideia e fala assim, putz, dá para empreender nessa ideia aqui. Chama mais 2 caras ricos e vai e monta um negócio. Enquanto o pobre não, o pobre vai trocar um sofá, vai comprar um guarda-roupa, e aí fica nesse ciclo. Por quê? Porque não conhece. Então o conhecimento, eu acho que é o ponto crucial para dar aquela virada de chave, aquele start, fala assim, não, opa, eu posso. No intuito, essa é a minha missão de vida hoje. Transformar pessoas, assim como você, né, que não tem um conhecimento, e mostrar que é possível. Opa, você tem uma ideia que é legalzinha? Tem um nível que outras pessoas sabem que nós, que nem eu, comecei a empreender com 15 anos. 15 anos eu fiz o curso do Sebrae, que era a única porta que a gente tinha. Sim. Só que é preciso muito mais. Que nem gestão. Gestão tem coisas que os caras sabem que a maioria dos pequenos empresários aí não sabem. Que mudancinha ali, aqui, um apertozinho ali de ajuste, faz o negócio decolar. Eu acho que assim, a diferença, né, da questão, quando você fala na questão de pobre, eu colocaria essa questão assim, de pessoas, a gente precisa definir, né, porque a gente trabalha com muita questão da pobreza dentro das realidades da religião ali, e a gente vê que tem pessoas muito mais pobres do que a gente. Quando a gente diz pobre, não é questão somente no dinheiro, mas na questão de você ali também ter uma renda fixa, uma coisa estável, estática. É assim, o que você ganha, quem define se é bom ou ruim é a pessoa. Né? Mas a questão de pobre, pelo menos o que eu entendo de pobre é aquele que não precisa trabalhar para sobreviver. Sim. Dessa linha para baixo, todo mundo que tipo assim, ganha 5 mil, 10 mil, se ele parar de trabalhar e ele não conseguir sobreviver, ele é pobre. Rico é quem tem grana, é um pouquinho acima. No caso, entre as classes, né? As classes A, B, C e D. Isso. Mas assim, entender que as pessoas que estão nos assistindo precisam entender que muitas das vezes quem dá as ideias para esses patrões somos nós, né? A gente que direciona a empresa dessas pessoas. De que maneira tem que empreender, de que maneira tem que comprar. Às vezes nós somos os próprios compradores, né? Quantas vezes eu não tive que fazer levantamento lá no material de construção, o que queria comprar, o que vendia mais, o que não vendia, né? Então, assim, isso vai ter que despertar na gente um interesse a mais. Não que todo mundo tem que ser empresário também, mas, assim, um interesse de você buscar algo que te satisfaz. Que nem nessa questão que você falou que está te ajudando a ajudar as pessoas, a gente também tem esse sentimento lá, né? De querer ajudar, porque tem muitas pessoas que trabalham como freelance com a gente. A gente ficou muito sentido com essa pandemia porque eles perderam essa possibilidade de ganhar o pouco que ganhavam. A sua renda. Por que eu digo pouco? Porque era freelance, não era uma coisa certa. Mas com esse crescimento, depois que a gente conversou, a gente conseguiu fechar parcerias, né? Eu não trabalho com doce. Então, fechei parcerias com doce, né? Até a legal. filha dela aqui com a gente, a filha dela fechou parceria com a gente, que é uma trabalhadora com a gente, levanta todo dia para poder ali fazer o seu chocolate, trabalhar, ganhar pão todo dia. Então, são pessoas assim que vai acrescentando na nossa vida, né? E aí você começa a ver valores nesse tipo de coisa também. Não somente no material, mas nas próprias pessoas, né? Isso nessa movimentação da engrenagem de você ser um reagente,
fazer parte da solução, vamos dizer de certa forma, fazer parte da solução. Porque se está todo mundo desempregado, todo mundo está já é um problema, né? Agora, se você dá a oportunidade de pegar aquela pequena empreendedora que está vendendo certa coisa e alavancar as vendas dela, você está fazendo parte da solução. Porque você está ajudando a família dela, de certa forma, e ela está ajudando outra pessoa comprando os insumos e tudo mais, né? Muito legal. É uma visão que poucos têm. Sim. Sabia? É uma visão que poucos têm. De unidade. Essa é uma delas, mas tem muito mais que a gente alcança, que a gente vai alcançar nessa linha de crescimento. Porque eu digo que estou na linha de crescimento porque a gente conversou faz 2 meses. Parece muito tempo, mas faz 2 meses. Né? 2 meses, né? Então, assim, mas uma coisa que é muito interessante, e graças a Deus isso aconteceu comigo. A gente começou a se mover na pandemia, onde a gente desacreditava de tudo, onde a gente achava que tinha que tudo passar primeiro, para depois a gente começar a ver o que ia fazer. Né? E interessante, né, que a Lu, ela perguntava para mim o que eu estava fazendo, né? E quando eu falava para ela que eu estava planejando, para ela era uma situação que não cabia, né? Tinha que se mexer. Como assim, planejando? Igual hoje pela manhã eu tive lá no salão, né? E a gente mudou uma máquina, cara. Uma máquina que estava totalmente perdida, né? Então, assim, e é engraçado que as pessoas perguntam assim para mim, mas estava funcionando, por que você foi mexer? Porque eu tenho que agregar valor, porque eu tenho que dar mais. Porque quando a pessoa mexer aqui, ela tem que falar assim, alguém mexeu para mim jogar. Alguém mexeu para mim ter o benefício de voltar à minha infância. Porque assim, talvez na cabeça de algumas pessoas, o simples é muito. É muito. Né? Mas quando você entrega pouco, você automaticamente recebe pouco. As pessoas não se ligam nesses pequenos detalhes. Né? Quando você entrega pouco, você recebe pouco. E quando uma pessoa, que nem da nossa faixa etária, né? Não vamos falar a idade aqui, mas digamos, pessoa da nossa idade, que está acostumado, porque às vezes a pessoa olha assim, essa cara de novinho, né? Mas imaginar que tem 3 filhas, você tem uma, às vezes uma pessoa acha que, né? É um moleque de 20 anos, não. Já faz tempo. Então, às vezes o cara que chega lá, que gosta do jogo, na memória dele, tá como era, né? E chega lá para jogar, e encontra, de certa forma, o jogo naquela mesma situação que ele encontrava, já é outra coisa, já é outro start na cabeça. Né? E, querendo ou não, agrega valor. Agrega valor. E o interessante é que assim, a gente não tinha dimensão nessa questão de... Eu me perguntava muito, né? Que a gente conhece muita gente. Graças a Deus a gente tem muita amizade. E interessante que depois que a gente adquiriu o salão, nenhum dos nossos amigos fechava festa de filhos lá, né? E essa semana eu recebi um orçamento de uma colega minha. E nossa, você sabe que... eu e a Luciana, a gente vibrou. Vibrou? Porque, e por que você acha que você recebeu essa proposta? Provavelmente viu alguma coisa de interessante naquilo que nós estamos fazendo de novo. Né? Eu tenho certeza nisso. Aos pouquinhos o resultado vai vindo, né? Você tem aquele cliente que você merece, vamos dizer assim, que você acolhe, né? Que você atrai, vamos dizer assim. Isso é muito bom. E a gente isso é muito bom. Automaticamente as pessoas vão se movimentar também. Também, né? Ô Gil, o seu marketing, né? Até porque esse canal é de marketing digital, que eu em cima de tudo que eu aprendi, em cima de tudo que eu já batalhei nessa vida, né? Não existe ferramenta que eu enxergue e fale assim, não, a pessoa ela consegue chegar em tal resultado com isso. Não tem. Hoje o marketing digital, até muitos que não queriam, que acham que nós seres humanos somos muito de tato, né? A gente tende a enxergar como dando certo aquilo que a gente pode mensurar, aquilo que a gente pode pegar, né? Mas o marketing digital ele veio aí e mostrou que pode ser muito mais. É claro, para mim, que já vi e sei, fica muito mais claro do que para você que ainda está engatinhando. Como é que você vê o marketing digital hoje? Uma ferramenta muito necessária, cara. Sem isso, se a nossa empresa não está nas plataformas digitais hoje,
ela provavelmente não existe. Vamos colocar assim, né? Mas E, tem as maneiras e certas de fazer, né? então, e entra nas questões de não basta só tá, né? Sim. Não basta só tá, Você né? tem Aí que produzir. a gente entra agora na questão de conteúdo. Como é que você está se planejando para a questão de conteúdo? Mas antes de Ó, eu entrar na questão de conteúdo, deixa eu explicar para quem está com a gente em relação para que é o conteúdo, o que é. Que o conteúdo nada mais é de você expor o seu produto ou serviço de forma que a pessoa do outro lado queira ver. uhum, E assim, eu não sei se eu já te falei, vamos pegar a Coca-Cola. A Coca-Cola faz um dos marketing mais poderosos que existe, que é o branding. O que é o branding? É aquele marketing de ficar aparecendo sempre. Sempre quando você, alguma coisa que você está no mercado, aí você vê Coca-Cola na lateral da geladeira. Você está na televisão, tem uma propaganda Coca-Cola. Você está no Facebook, tem uma propaganda Coca-Cola. Isso é brand. É um marketing mais poderoso, porque querendo ou não, quem toma as nossas decisões é o cérebro inconsciente. A gente insiste e fala assim, não, eu decidi, eu quis. Não, você não quis nada. Você não quis nada. O seu cérebro já captou e ele te induz você a tomar aquela decisão. Ele que determina. Então a Coca-Cola utiliza desse marketing. E agora o marketing de conteúdo, que é uma forma de que quem não tem grana, quem, tipo assim, não tem como pagar milhões ou bilhões que a Coca-Cola paga, o que ele faz? Ele faz conteúdo. Porque o conteúdo, ele atrai aquelas pessoas que gostam daquele produto, que ou querem aprender, ou querem se informar, ou querem simplesmente só saber. Então, o conteúdo ele atrai essas pessoas, gera engajamento, e quando for a hora de vender, aí que a venda acontece. É para isso que sim. serve o conteúdo. Né? Eu não sei se tinha ficado claro para você da outra vez que eu conversei com você, mas é isso. É fazer com que você consiga, porque para se vender é necessária a atenção das pessoas e só depois você vende. Você pode andar na rua pelado, fazer um, tipo assim, tá com uma prancheta na mão, sair pelado. Você vai chamar a atenção de algumas pessoas, mas isso não quer dizer que você vai vender. Uhum. Né? Mas sem a atenção das pessoas não tem venda. Então, para Foi o que isso que é aconteceu a com a criação de gente. conteúdo. Foi o que aconteceu Como com é que a foi? gente. A gente reformou o salão, tudo, Hum, e só que ficou aquela sensação, as pessoas precisam ver isso, e como vai ver na pandemia, né? Sendo que a gente não pode abrir. E aí a gente já está programando a próxima, uma festa, né? Uma festa, vamos deixar isso claro, na verdade uma festa planejada, então a gente vai montar todo o espaço, porém só vai ter a minha família lá dentro fazendo isso, né? E todos de máscara, com todas as proteções possíveis. Então a gente vai simular uma festa para gerar esses conteúdos, né? Até mesmo porque minha filha, ela tem essa necessidade de estar num espaço brincando ali, divertindo, que faz nessa quarentena a gente não saiu de casa. Então ela vai estar nesse espaço, vai poder desfrutar dos brinquedos, enquanto a gente vai produzir esses conteúdos. Porque é bom também bom, a gente deixar claro que conteúdo não é somente você pegar lá da internet e colocar, né? A gente tem que gerar conteúdo nosso. também. Nossa, Isso. Porque, querendo ou não, tem a identidade, né? identidade. Que nem você pegar um conteúdo que já existe ou um conteúdo de outra pessoa, você só está dando visibilidade para quem? Para outra pessoa. Você não está dando visibilidade para você. Que é uma coisa E que alguns também não percebem, né? Porque dá sim, trabalho criar conteúdo. porque Você está entrando nesse mundo, você vai ver. Pode até falar. nesse processo é interessante ressaltar também que assim, às vezes a pessoa acha pouco. Ah, mas ele já tinha comprado o salão. Então o Cleiton ali não ajudou muito na questão de marketing, na questão de conversa. Mas a gente não vendia buffet no salão. A gente só alugava o espaço. Agora, após pandemia, a gente vai trabalhar com a parte de buffet no salão. Então, assim, foram Na duas verdade, coisas, né? na verdade, você vai entregar mais. Empregar mais. Então, Entregar assim, mais. é investir aonde não tinha possibilidade de investir, aonde todo mundo parou de investir, onde a gente está tentando não, onde a gente investiu. É, Né? Então a gente tem que isso. mostrar esse buffet, a gente tem que fazer esse buffet acontecer para as pessoas verem o valor que nós estamos colocando nesse desempenho, nesse trabalho, nesse novo trabalho. E E para você olha, eu ver vou como. falar pra você, tá Pode sensacional, falar. cara. Tá Só na sensacional, Gil? mentoria.
Só na teoria tá sensacional. As coisas vão se encaixando, as peças vão se encaixando, né? Então não tem como dar errado, cara. Não tem como dar errado. Entendeu? E isso se concretiza quando o cliente chegar para você e falar: nossa, adorei, obrigado, tava show, eu não esperava. Você não tem noção o quanto isso é poderoso, o quanto esse marketing faz total diferença na vida da empresa e do cliente, né? De ele receber algo que ele pagou, que assim, é algo que está explícito, vai ser acordado, porque é um negócio. Mas é tão bem feito, é tão amarrado, que o cliente fala assim: meu Deus, se fosse em outro lugar não me dariam isso. Sim. E aí o seu concorrente, lá na frente, depois, vai perguntar: o que esse menino está fazendo que eu não estou fazendo? Já parou pra pensar nisso? Já parei. Tá? Agora eu posso pensar. Antigamente eu pensava não. Agora eu tô pensando. E até mesmo a tristeza de ver, né, que enquanto a gente está num pensamento positivo, de crescimento, existem concorrentes meus que estão fazendo vídeo na questão de desistência, porque não está conseguindo manter na pandemia o local, né? Então está dando uma pausa no seu sonho. Né? Então, assim... Isso é muito triste. Onde a gente tem a certeza que, assim, a gente está no caminho certo. Só precisa ter paciência, não extrapolar, porque a gente recebeu também proposta de festas. Não, eu faço a minha festa aí, e já realizo a festa, e você faz conteúdo. Só que isso pra gente gera como uma questão de irresponsabilidade no momento que a gente está vivendo. Então, outra coisa que pra mim tá muito clara, pra mim, muito clara mesmo, né? E que talvez, não sei se teve influência minha ou não, né? E também não faz muita diferença, é que o dinheiro não está à frente. Quando você coloca o dinheiro à frente do que é certo, o que é essencial, as coisas não tendem a não funcionar, tendem a não dar certo. Quando a pessoa só está focando no dinheiro, ai meu Deus, tem que entrar R$1.000, tem que entrar R$3.000, tem que entrar... Meu, já movimentei 50 mil por mês, isso aí não faz diferença. Se a empresa não tiver a lucratividade, se a margem de contribuição, a margem de lucro não for essencial para sua vida, não vale de nada. As pessoas ficam brigando por algo que, tipo assim, para ela acha que é essencial e não é. E por se prender nesse não essencial, as coisas não acontecem. Sim. Que nem dar o passo para trás, que nem dar o passo para trás é o que você fez, querendo ou não, né? Que você não forçou a barra para abrir, ficou tentando convencer pessoas e pessoas. E isso tem valor, querendo ou não, para muitos. Que algumas pessoas acham, tipo assim, nossa, meu Deus, a pessoa poderia estar ganhando dinheiro, e esse dinheiro, como é que vai ser? Sim. E o dinheiro não é o importante, né? Que nem eu, no meu caso. Nunca foi, e casou muito bem, porque a minha esposa, a Diana, no caso, para ela, o mesmo pensamento. O dinheiro não é mais importante, tem coisas mais primordiais na nossa vida, né? E que bom que está fazendo sentido para você agora, né, na sua nova fase. Assim, a gente está num crescimento que a gente sabe que talvez só em dezembro, janeiro, até um pouco mais, as coisas podem se normalizar. Agora a gente já está trabalhando a questão de colocar nossos parceiros, vender os produtos que nossos parceiros estão vendendo, porque está dentro da segurança. A gente já tem o protocolo de abertura, tá? Só para as pessoas entenderem, a gente já pode abrir o espaço, mas não pode usar os brinquedos, porque não tem como higienizar os brinquedos para as crianças reutilizá-los. Isso. Uhum. Então, o máximo que a gente podia usar são os fliperamas, os jogos. Mas a gente optou por não abrir ainda, porque a maior alegria está nos brinquedos. Então, a gente não quer perder a essência do local, né? Porque todo mundo, às vezes, procura, não por causa dos brinquedos que nós temos, mas a alegria que corre lá dentro, a dimensão que nós fazemos na questão de diversão, né? E aí... você sabe que isso é um ponto que, te interrompendo, desculpa, é um ponto que muitos não pensam, que é essa identidade e carinho com que vai entregar. É sério. Não sei se está muito repetitivo, mas, cara, porque, querendo ou não, eu vi o seu processo. Eu vi o seu processo de antes e nesse período de mudança. E ainda tem muita coisa para acontecer. E para mim, é meio que como se fosse um orgulho fazer parte dessa mudança, desse crescimento. Que você está numa curva aqui, ó.
Eu já falei para você de curva, né? Você está na Sim. curva de crescimento, né? Que, é claro, existe uma maturação, existe muito trabalho, que o sucesso dá trabalho. Não é da noite pro dia. Vamos pegar, o cara que inventou a lâmpada foi mais de 2.000 filamentos de lâmpada. Ali, persistindo, deu errado, vai de novo. Porque o erro, ele constrói um conhecimento. Ele constrói um conhecimento. Que nem o meu papel hoje é essa linha que impede o crescimento, que é o conhecimento, levar para as pessoas. Opa, peraí. Tais ações dá para você chegar em tal lugar. Né? É claro, não dá para convencer todo mundo. Não dá. Eu acredito que na questão do país, na questão tudo que eu acredito, somente através do conhecimento e através de uma rentabilidade maior. Que nem, eu não acredito que o racismo vá diminuir, entrando na parte do racismo, não vai diminuir se a classe, que é em maioria, que é a preta, eu não gosto de falar negro, mas a preta, ela não ascender. E ela só vai ascender quando ela parar de trabalhar de certa forma para as pessoas. Quando ela deixar de ganhar um salário mínimo, 2 salários mínimos, para chegar a ganhar 4, 5. E isso é só empreendimento que dá. É claro que existe o risco. Existe o risco da perda. Não existe investimento sem ganho, sem perda, na verdade. Mas, quando se chega lá, é muito vantajoso. Sim. Muito vantajoso. E o engraçado é que, assim, eu sempre precisava da segunda opinião, né? Eu sempre buscava uma segunda opinião para aquilo que eu estava fazendo. E isso irritava um pouco minha esposa, porque ela fala assim, nossa, tudo você tem que ter segunda opinião, e você busca isso fora, não busca aqui dentro e tal. Entender que assim, a segunda opinião ela é válida, mas o medo pode ser a sua segunda opinião, né? Como agora nós estamos trabalhando junto essa questão, aonde tem medo, tá certo. É ali que a gente tem que cavucar. Porque se tem medo ali, é o caminho que a gente tem que seguir. Não que vai ser certo, porque no meio do caminho pode ser que mude alguma trajetória, tá? Então, mas quando você tem planejamento, Você sabe que você vai seguir. Por mais que muda tudo, se der alguma coisa errada, Gil, nós falamos demais. Cara, não entramos na parte do marketing. Sim. Gostaria de te agradecer, falta 10 segundos. Cara, brigadão mesmo, hein? Eu que agradeço.